Ok, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o programa de controle auditivo ou programa de conservação auditiva, tá? Esse é um documento que a gente montou para mostrar para vocês como é que a estrutura ela é aplicada pela Clínica Mercês, tá? Essa documentação ela está sob supervisão do nosso médico do trabalho, Dr. Fernando Legnani, né? E também pela fonoaudióloga, né? Doutora Renata. Erradamente, o PCA, algumas vezes a gente encontra ele sendo elaborado por engenheiros ou técnicos de segurança do trabalho. Essa documentação ela está prevista na NR7 e por esse motivo ela deve ser elaborada por profissionais da área da saúde. Tá? Embora alguns itens dentro do PCA eles possam contemplar as questões de engenharia de segurança do trabalho, o ideal é que essa documentação ela tenha um cunho de diagnóstico e também de análise das perdas auditivas dos trabalhadores. Tá? Então aqui a gente tem um breve conteúdo do que a gente aplica no documento. A apresentação, né? Então nós colocamos aqui que os trabalhos para a elaboração do PCA, ele teve como base o PGR, teve também como base o PCMSO da empresa. O objetivo do PCA, né, basicamente é avaliar as audiometrias que os trabalhadores eles foram submetidos e também verificar se essas audiometrias elas possuem algum tipo de perda auditiva. Uma vez diagnosticado, né, que a empresa ela tem perdas auditivas, o departamento técnico ele é acionado. Assim, o técnico vai na empresa, verifica se a empresa está fornecendo os EPIs adequados para os trabalhadores, se os níveis de ruído dentro do estabelecimento são compatíveis com essa perda auditiva. Afinal de contas, o funcionário pode perder a audição por N motivos, e dessa forma é feito um segundo relatório, que é um relatório de diagnóstico, né, e conclusivo. Tá? Naturalmente, a gente coloca a identificação da empresa, as termologias e definições, né? A gente fala em muitas siglas nessa documentação, então tivemos que colocar aqui as termologias, as normas de referência aplicadas para a elaboração do PCA, algumas definições de nomenclaturas técnicas para que não fique dúvidas referente à documentação em questão, a metodologia empregada. Então, o PCA basicamente é um documento que se elabora com base nas audiometrias, mas para que o trabalhador ele tenha que ter sido submetido à audiometria, ele deverá estar exposto a níveis de concentração de ruído acima do limite de tolerância. Então, essa é o primeiro pré-requisito. Não tem como fazer um PCA de pessoas que não estão expostas ao ruído, e esse ruído esteja acima do limite de tolerância. Tá? Aqui a gente vem trazendo as metodologias de análise, né? Então, basicamente, essa documentação ela utiliza duas metodologias, uma aplicada por Merluzzi, né, que depois a gente vai dar uma olhada melhor, e também pela portaria 19, que fala um pouquinho sobre as perdas auditivas, né? A gente apresenta os fundamentos do som, né, a fim de demonstrar o que se perde em audição, como é que se perde, o que são considerados níveis de ruído, né, que causam dor, que causam perda auditiva por trauma, né, os ruídos que são gerados numa conversa, para que quem esteja analisando essa documentação saiba um pouquinho sobre o que é o som e o que ele pode causar ao trabalhador. A gente também apresenta uma breve descrição do aparelho auditivo, né, o ouvido interno, onde a gente demonstra aqui o que é prejudicado na audição, né? Então, quando a gente escuta um som, o som ele entra pelo pavilhão auditivo, que é a orelha aqui, né? Ele entra, ele passa por essa pequena membrana que se chama tímpano, e esse tímpano ele vibra, né?
e ele passa essas vibrações para 3 ossículos, que se chama estribo, martelo e bigorna. E esses ossículos, né, eles passam informações já em formas neurais, né, para esse outro órgão, não sei se pode chamar órgão, mas chamado cóclea, que vem da palavra caracol, por isso que ele tem esse formato aqui, onde passa os impulsos elétricos e neurais para o cérebro, onde que a pessoa começa a escutar. Então, quando a gente fala em perda auditiva, ela pode estar relacionada a essa primeira fase, né, que é a membrana timpânica, onde pode estar entupido aqui por algum excesso de acúmulo de sujeira, cera, etc. Nós podemos também ter a perda auditiva pelo deslocamento ou má formação também desses 3 ossículos, né? E também nós podemos ter perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, que é aquele ruído longo, né, ruído alto durante um longo período, que ele acaba estressando esses cílios, né, que são esses cílios aqui que passam as informações neurais para o cérebro, né, para que ele possa entender que é um som que está acontecendo. Então esses cílios aqui, eles, quando expostos a um nível de ruído muito alto, eles ficam estressados, eles ficam mais curtos, né? E não ficam tão retilíneos dessa forma aqui. Quando isso acontece, a gente caracteriza a perda auditiva por ruído ocupacional. Lembrando só que a perda auditiva induzida por ruído ocupacional são lineares auditivos que vão de 3.000 a 6.000 Hz. Tá? Então, tem também outras frequências aqui, né? Mas basicamente de 3.000 a 6.000 Hz e de forma bilateral, contemplando a perda auditiva. Depois a gente vai dar uma olhadinha ali nas audiometrias e talvez fique um pouco mais claro. Tá? Os efeitos do ruído no organismo. Então, um ruído, uma perda auditiva, ela não prejudica o trabalhador apenas na questão da audição, né? Na sua acuidade auditiva, mas também na sua qualidade de vida. Então a gente vem trazendo aqui questões sobre estresse, sobre baixa produtividade, coisas importantes para que a empresa saiba que a gente não deve se preocupar apenas em fornecer um EPI para que o funcionário fique surdo, mas também para que ele venha a produzir dentro de uma realidade, né? Esse gráfico que nós temos aqui é uma das metodologias aplicadas, que basicamente é a metodologia de Merluzzi, onde cada item, né, de cruzamento com audiometria é caracterizado uma perda auditiva, né? Então, por exemplo, se nós temos uma audiometria que ela vem assim, né, e vem para cá e faz esse movimento, né? Então nós temos lá um trabalhador que escuta normal, né? Ou quase normal. Então nós temos essa situação. Já se a gente tem um trabalhador que ele vem e escuta dessa forma, né? Então nós temos aí, né, que é uma perda grave, uma perda grave, e a C, que é uma perda média, né? Se a gente tem um trabalhador que ele vem aqui e ele escuta o ruído nesse formato, né? Então nós temos já uma perda bem profunda, né? Uma pessoa que tem esse linear auditivo na audiometria dificilmente vai escutar uma conversa sem que o outro tenha que gritar, né? Na nossa análise, né, na nossa elaboração do PCA, nós aplicamos todos esses requisitos em todas as audiometrias e o histórico desse trabalhador para verificar se ele teve uma perda auditiva ou está tendo uma perda auditiva. Então, por isso que é um documento um pouco mais complexo de ser elaborado, tá? Precisa de uma ajuda de um médico, de uma fonoaudióloga e, como eu disse anteriormente, um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho não tem nem o porquê fazer uma documentação dessa daqui, não tem nem habilitação técnica para fazer isso aqui. A gente vem falando um pouquinho sobre os traumas acústicos, tá? Imagine você que você tem um ambiente extremo silêncio e de repente um ruído muito alto, né? Durante um curto espaço de tempo, né? A membrana timpânica, né? Ela não teve a possibilidade de fazer aquela vibração que vai passar para os 3 ossículos, né? Então ela pega e dá um estouro. Por isso que sangra o ouvido quando você tem um ruído muito alto, né? Que rompeu o tímpano, né? E é onde causou a perda auditiva por trauma acústico, né? A surdez temporária, muito similar, né?
mas não tão intensa que possa causar um trauma. A surdez permanente normalmente é aquela proveniente das exposições ocupacionais a um ruído excessivo durante um longo período de tempo. Lembrando que quando eu mostrei aqueles cílios, por isso que é importante mostrar aquelas questões, quando eu mostrei aqueles cílios, né, que eles trabalham e quando eles ficam flexionados, né, que eles não conseguem mais fazer aquela agitação, isso não tem mais retorno. Uma vez perdeu a audição, ela não consegue reativar esses cílios da cóclea, né, que estão dentro da cóclea lá. Então não tem mais retorno a perda auditiva. Aqui a gente vai falando um pouquinho sobre o distúrbio do sono, também trazendo um pouquinho da importância de uma boa audição no ambiente de trabalho, mas normalmente quem tem perda auditiva ou está tendo uma perda auditiva, de noite escuta um zumbido, um barulho contínuo, né, que é basicamente uma questão de trauma que está acontecendo. Os níveis de ruído no mundo, né, então no Brasil o nosso nível de exposição ocupacional aí é de 85 decibéis, né? Então, nenhum trabalhador pode trabalhar acima de 130 decibéis. Já vamos pegar aqui, Canadá, é 90, né? O tempo de exposição é 8 horas. A taxa de divisão é 5 decibéis, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E o nível máximo é 115 e 140 decibéis. Muito parecido, né? O Brasil tá dentro disso daqui. Já na China já é de 70 a 90, então é um pouco diferente lá. Deixa eu só ver se não tem aqui uma tabela. Acho que vai estar lá mais para dentro. As reações físicas, né, então, que o ruído pode causar ao trabalhador, as alterações emocionais, o psicológico do trabalhador, os efeitos fisiológicos, né, que causam a perda auditiva. Enfim, a gente está dessa forma apresentando essas informações, demonstrando, né, que uma perda auditiva ela atinge todo o indivíduo, né, e não apenas a sua audição. Avaliação do ruído na engenharia de segurança do trabalho. Então, como que a gente faz essa avaliação? O que se leva em consideração para que a gente possa estar apresentando um nível de ruído como acima do limite de tolerância. Essa tabela que eu estava procurando agora há pouco, nós temos aqui 85 decibéis e uma exposição máxima de 480 minutos. Quando a gente fala naquela taxa de troca, né, na engenharia a gente utiliza como a nomenclatura Q, né, Q de queijo mesmo. Q igual a 3, que é utilizado mais pela Fundacentro, que é para aposentadoria especial. Mas o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre o Q igual a 5, né? Ou seja, a cada 5 decibéis eu diminuo a metade do tempo de exposição, né? Então, se 85 eu posso ficar 480 minutos, 90 decibéis eu posso ficar 120. Então, 95 eu posso ficar 120, desculpa, e 100 decibéis eu posso ficar 60. 105 decibéis 30, né? 110 decibéis 15 e acima disso, né, eu posso ficar apenas 7 minutos, né? Então essa daqui é a taxa de troca Q igual a 5. Talvez fique mais fácil de entender, né, quando a gente consegue desenhar dessa forma. Existem algumas fórmulas que a gente utiliza para fazer a normalização do ruído, né? Que você não pode fazer uma medição de um ruído e levar aquilo como durante toda a jornada de trabalho, né? A necessidade de você normalizar essa exposição ocupacional de forma com que você tenha uma média, abre uma aspas bem grande, porque a gente está falando de logarítmico, né? Então, há uma média de ruído daquela jornada de trabalho, tá? As medidas de controle, basicamente, a gente tem a indicação de medidas de controle na trajetória, né? A gente também tem as medidas de controle no indivíduo. Das medições, né? Então, aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho. Nessa empresa específica,
em toda a sua extensão, foi identificado 86 decibéis através de uma dose diária, que é a exposição ocupacional desses trabalhadores. Então, dessa forma, justifica a elaboração do PCA. Tá? O que nós fizemos? Nós pegamos a audiometria, né, de alguns trabalhadores, né, colocamos em nosso sistema de análise e, de acordo com a faixa de Merluzzi, né, nós obtivemos, né, 5 funcionários com perda auditiva induzida por ruído. Né? E quando nós vemos para a próxima página, a gente vem trazendo os resultados que aconteceu, ou seja, através do Merluzzi, qual que é aquela perda. Lembra que tinha 1, 2, 3, 4, 5? Então, nós temos aqui, ó, a primeira condição dele, né? E também uma segunda condição da perda auditiva. Então, esse trabalhador, ele fez o exame em 2019, o resultado aconteceu em 2019, que deu alterado, utilizando tal equipamento para fazer a medição, nós tivemos essa condição, essa perda auditiva pelo ruído. Então, e assim nós vimos fazendo com todos os trabalhadores. Naturalmente, quando tiver nula, porque está 100%, não tem nenhuma consideração. Já nessa análise que nós propomos aqui, nós fazemos sempre 2 análises. A Merluzzi, que é uma análise utilizada para uma análise mais profunda dos reflexos que a perda auditiva está ocasionando no trabalhador, e da portaria 19. Tá? A portaria 19 hoje é o que se sobressai, é o que é mais indicada para ser apresentada em um PCA. Tá? Então, o processo é basicamente o mesmo, né? Só que aqui a gente coloca, né, as classificações de acordo com a portaria 19. Né? Então, nesse caso aqui, né, pode ver que a gente tem parâmetros distintos, né? Perda auditiva, sugestiva não a ter pairo, 2 situações, 1 agravamento, né? E 4 sugestivas a pairo, né? A PAIR, né? Que é perda auditiva induzida por ruído. Então lá nós tivemos 5, né? E aqui a gente tem 1 agravamento, né? Então veja que a portaria 19 ela te dá o caminho, né? Ela um pouco mais completa, né? Mas para o diagnóstico, não nas possíveis causas, né? Aqui a gente vem apresentando os lineares auditivos que o trabalhador foi acometido, né? Basicamente, qual foi o resultado das análises que nós submetemos a esse trabalhador. Lembrando que o trabalhador ele deve fazer esse PCA, ele deve ser avaliado todas as audiometrias do trabalhador, desde quando ele entrou na empresa até a data atual. Então, se tiver mais do que uma audiometria, né, o trabalhador tem que ser analisado para verificar se houve um agravamento, até como apontou ali a própria portaria. Aqui a gente vem trazendo as classificações da perda auditiva, o que isso interfere, né, no nosso diagnóstico. Trazemos também sobre questões do sigilo médico. A gente não pode divulgar essa documentação, né, sem contemplar a parte de sigilo médico. Esse é um documento restrito junto à empresa e ao médico, né? Então, podendo ser de médico para o médico, né? Uma vez que a empresa não pode saber quem são os funcionários que tiveram com seus exames alterados, a não ser que isso tenha uma autorização expressa do cliente, né? A gente vem colocando essa importante situação do sigilo médico, porque a audiometria e divulgar os resultados é quebra de sigilo médico, né? Trabalhamos massivamente com isso. Aqui os grupos de trabalho, né? Então vamos lá, nós identificamos uma perda auditiva lá, o que deve ser feito, né? Então nós temos as observações aqui que devem ser realizadas. O grupo 2, o que deve ser realizado, né? Aqui embaixo, o que deve ser realizado. Caso tenha uma perda auditiva 3, o que deve ser realizado, e assim sucessivamente até a gente fechar o ciclo em relação ao diagnóstico e também as medidas a serem tomadas para controle dessa situação. No cronograma de ação, a gente vem trazendo um cronograma simples, mas com grande contundência, que a empresa pode aplicar em seu estabelecimento, né?
Basicamente, nós temos aqui algumas observações, né? Realizar avaliações quantitativas através de dosímetro, né, nos ambientes de trabalho, realizar avaliação individual das máquinas, dos equipamentos, realizar avaliações das máquinas e dos equipamentos de ruído, verificando a possibilidade de diminuir o nível de pressão sonora, o NPS, promover palestras sobre a exposição ao ruído, realizar exames audiométricos de acordo com o estabelecido no PCMSO, promover estudo para a aplicação das medidas de controle na fonte, né, então, do trabalhador, e assim sucessivamente, né? Então a gente pode trazer um cronograma bem amplo nesse sentido. Das responsabilidades, né? Então o PCA hoje ele é uma responsabilidade do médico do trabalho e também da fonoaudióloga, né? Embora tenha algumas informações que podem ser extraídas de outras empresas. Por exemplo, esse documento aqui a gente foi contratado para fazer o PCA com base na elaboração das audiometrias de um parceiro da nossa empresa, né? Então foi feito lá uma audiometria em um outro estabelecimento, aí o cliente contratou a gente para que a gente fizesse o PCA de acordo com essa estrutura que a gente vem apresentando, né? Trazemos aí a responsabilidade dos empregados, do empregador e a conclusão, né? Então a conclusão ela vai variar muito de acordo com o que foi levantado no PCA. Então, se foi encontrado alguns trabalhadores com perda auditiva, naturalmente vão ter que ser encaminhados para os departamentos técnicos para verificar por que esses funcionários estão perdendo a audição. Assim é feito um novo plano de ação junto à empresa para que seja identificado o que pode ser feito. Essa documentação ela finalizaria aqui. Então, a princípio, o PCA ele vai até esse ponto, mas a gente procura sempre trazer algo a mais, né? Então, quando a gente fornece esse tipo de documento, nós também apresentamos para a empresa, né, um treinamento para a colocação dos protetores auditivos, né? Onde a gente instrui os trabalhadores a como deve ser utilizado essa proteção, né? Em quanto tempo deve ser feito essa reconferência dos EPIs, tá? Esse treinamento a gente disponibiliza na nossa plataforma de ensino à distância, né? Onde você pode entrar no nosso site, aqui na aba de ensino à distância, né? Identifica o treinamento de programa de conservação auditiva, e o trabalhador vem e faz esse treinamento via online. Então é um treinamento que custa apenas R$10, então um custo simbólico, né? Mas ele vem tratando de todas essas observações que a gente apresenta, ok? O que a gente tinha para falar sobre o PCA seria basicamente essas informações. Espero que a gente possa ter elucidado ao máximo, aí, caso você esteja pensando na contratação desse serviço. Eu acho que dessa forma fica mais claro você entender o que você vai receber. Ok? Muito obrigado e até a próxima.